Hoje, para a nossa aula de português, eu quero que vocês peguem a apostila na página 17. O conteúdo é poema visual. Aquele poema que enche os nossos olhos, bem diferente do poema tradicional, aquele que nós conhecemos, como esse aqui que a tia está colocando do lado, que tem versos e estrofes. O poema visual, ele é organizado de uma forma diferente. Logo nós vamos falar sobre o poema que tem ali na apostila. Então, os versos, eles brincam com o espaço na folha. O poema visual, ele usa a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Na verdade, o poema visual, ele utiliza um conjunto de letras para formar uma imagem. E, obviamente, essa imagem está relacionada ao que está escrito. Logo, vou dar mais alguns exemplos de poemas visuais para vocês verem essa semelhança. Então, quando você vê um poema visual, a primeira coisa que você observa nele é o quê? A aparência, é o visual daquele poema. Um poema que está falando sobre flores, sobre natureza, provavelmente estará usando elementos nesse sentido. Então, a linguagem verbal, que são as palavras e as letras, que juntas formam a linguagem não verbal, formando as imagens e os sons, porque nós lemos eles com uma certa sonoridade. E também são poemas concretos, justamente nesse sentido, do visual, de que você olha e você consegue compreender o poema ao você ler esse poema. Então, ele tem uma organização bem sistemática, bem correta das letras e das palavras, para que juntas elas façam um sentido. E também utiliza-se a criatividade na escrita de um poema visual, porque ele tem que ser bem atrativo, bem criativo e utilizar coisas que façam sentido. Então, ali tem um poema. Está escrito assim: lua na água, alguma lua, lua alguma. Observe que neste poema, o autor, ele colocou o seguinte, veja se vocês conseguem visualizar isso com a tia. Lua na água. Pode estar falando sobre o reflexo da lua na água. E para utilizar, para fazer sentido, observem que parece que aqui é o reflexo do que está escrito em cima, como se tivesse sido refletido. E para brincar com as letras, ele fez alguma lua e refletiu a água, lua alguma. E embaixo utilizou algumas letras para refletir a lua. E o autor desse poema é Paulo Leminski. Ele nasceu em Curitiba, aqui no Paraná, em 1944. Ele foi tradutor, professor, compositor, romancista e poeta. Morreu no ano de 1989, foi o ano que eu nasci, com 45 anos. O que você notou sobre a disposição das palavras no poema de Paulo Leminski? Como que ele dispôs ali, fez essa disposição das palavras na página? Como que ele fez isso? Ele utilizou letras corretas e letras de ponta cabeça. E também algumas escritas de trás para frente. Como é o caso dessa daqui, ó. Lua na água, água na lua. Então, ele utilizou letras. Alguns versos estão de ponta cabeça e alguns estão escritos de trás para frente. Esse é o exercício 2. Vamos para o 3. O poema se refere a 2 elementos da natureza. Quais são esses elementos? Sobre o que o poema está falando? Lua na água, alguma lua, lua alguma. Quais são os 2 elementos da natureza? A lua e a água. Muito bem. Vamos lá para o número 4. Tem
um pedacinho do poema. Observem ele aqui. Tá escrito lua na água e de trás para frente, água na lua. A segunda linha parece ser o quê? Uma cópia da primeira ou uma reflexão da primeira? Um reflexo, perdão, ou um reflexo da primeira. Um reflexo, porque a impressão que dá é que está sendo colocado em cima de algo que refletia, da água, por exemplo. Relacione as duas colunas, lua na água e água na lua. A lua na água representa o quê? A água ou a lua? A lua na água representa a lua. E a água na lua representa a água. Letra C. Qual das imagens a seguir melhor representa esses versos? Lembrando que o poema está falando sobre água, lua na água, como se fosse o reflexo da lua na água. Qual das imagens que tem o reflexo da lua na água? Essa daqui, muito bem. Parece estar falando sobre essa daqui, o reflexo da lua na água. Releia a segunda parte do poema, essa aqui, ó. Lua alguma. O poeta, ele destacou a palavra lua, como se fosse um reflexo. Ele encontrou a palavra lua ali dentro da palavra alguma. Deixa eu pegar aqui pra gente ver. Então, lá naquela parte onde está escrito lua alguma, o poeta refletiu a palavra lua. Tem que ser assim, certo? No segundo verso, nem todas as letras foram refletidas. Por que será que ele não quis refletir todas as letras? Por quê? Porque ele queria dar o quê? Um destaque, dar uma ênfase. Porque a intenção era formar a palavra lua. Porque é sobre o que o poema fala. Por qual parte você começou a ler o poema? É pessoal. Veja se você começou a ler lua alguma, alguma lua, lua alguma. Depende, lua na água, alguma lua ou lua alguma. Qual que vocês começaram a ler primeiro? É pessoal, cada um escreve a parte que leu. Começar a ler o poema pela segunda ou pela terceira parte prejudica o entendimento do texto? Justifique sua opinião. Vocês acreditam que se a tia lê alguma lua, lua na água, lua alguma, ou então lua alguma, lua na água, alguma lua. Isso prejudica o entendimento do texto sobre o que ele está falando? Acredito que não. Ele não prejudica o entendimento do texto, porque nós queremos ver o que o texto, o que esse poema visual está querendo nos passar é justamente a questão de que uma palavra, uma parte, reflete na outra, assim como a água reflete a lua. Então, não prejudicará o nosso entendimento, independente de onde nós começaremos a ler, de onde nós começamos a ler. Então, não terá problema, não será prejudicado. Número 8. No poema, apenas 6 letras se repetem, formando as palavras. Quais são essas letras que se repetem? Vão lá e vão copiar as letrinhas que se repetem, formando as palavras. A repetição de palavras com as mesmas letras confere ao poema uma leitura com sonoridade ou uma leitura monótona, assim, uma leitura meio chata. Uma leitura com sonoridade, isso mesmo. Ela faz com que nós leiamos esse poema com sonoridade, com entonação e não de uma maneira chata. Lua na água, alguma lua, lua alguma. Independente da forma como eu ler, estará falando sobre o reflexo da lua, sobre como a lua reflete na água. Tá bom?
Então, agora a tia vai explicar para vocês aqui mais uns exemplos de poemas visuais, tá bom? Vocês vão gostar. Diferente, que é o poema visual, como, por exemplo, este poema chamado Pêndulo que podemos notar na tela. Podemos perceber algumas características interessantes dos poemas visuais, isto em contraste com os poemas em versos e estrofes. Os poemas visuais também podem ser chamados de poemas concretos, e a principal característica que notamos é a sua forma visual, ou seja, a aparência que o texto nos apresenta assim que o olhamos. Por isso, os poemas visuais possuem textos visuais, que são criados a partir de formas. E estas formas são geradas a partir da organização de letras e palavras. Essa organização nos ajuda a entender o que o poema está querendo nos dizer. A imagem que vimos nos mostra a palavra pêndulo sendo criada aos poucos, a partir do topo, formando assim uma pirâmide. Essa figura que percebemos nos faz imaginar a formação do movimento de um pêndulo, balançando de um lado para o outro. As palavras e letras organizadas, além de nos expor a palavra pêndulo, nos faz imaginar, por meio de sua escrita, o movimento deste pêndulo. Essa mistura de linguagem verbal, ou seja, palavras com a linguagem não verbal, que são imagens e sons, por exemplo, é uma característica típica dos poemas visuais, com a maneira mais expressiva que os poemas em versos. Vamos analisar outro exemplo. Nesta imagem, a primeira impressão que temos é a figura de uma flor. Logo após esta percepção, vemos que essa figura que observamos é criada a partir de várias palavras organizadas, de modo a criar a forma de uma flor, com suas pétalas, caule e o centro onde fica o pólen. Depois de termos analisado esta figura, podemos perceber o que a parte escrita quer nos dizer. Nas pétalas, temos a frase "bem me quer, mal me quer". Podemos lembrar que esta frase é tradicionalmente dita quando alguém retira as pétalas da flor. No caule, vemos a frase "nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavam de trás da cerca dos cílios". Podemos imaginar, a partir do que lemos, a trajetória da abelha até a região onde fica o pólen nas flores, onde podemos ler zum, 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 que seria o barulho feito pelas abelhas. Neste poema, além de expressões visuais, temos efeitos sonoros. Todos esses efeitos são reunidos para trazer uma dimensão mais expressiva e sensitiva nestes poemas. Neste poema, os efeitos gerados pelas palavras, sons e pela imagem da flor nos ajudam a entender o título do poema, que é A Primavera Endoideceu. Esses efeitos são reafirmados quando lemos o poema e vemos as imagens ao mesmo tempo. Esta é a ideia dos poemas visuais: criar formas por meio de palavras junto de sons, de modo a criar um jeito mais criativo de expressar uma ideia. Daí vocês devem fazer essa atividade aqui, lá do caderninho de atividades, devem fazer sozinhos. Tem um poema visual ali que utilizou 2 palavras. Tá escrito luxo, 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 muitas vezes luxo, e a junção de todas essas palavras, a forma como eles dispuseram essa palavra aqui no poema, formou a palavra lixo. O que será que isso quer dizer? Tudo que um dia era luxo acaba virando lixo? Ou que muito luxo, muita coisa, muita compra, muita aquisição de coisas desnecessárias, um dia se torna lixo? Então, vocês vão ler aqui na página 10 e vão responder as questões. Leiam com bastante atenção, meus amores,
porque é bem tranquila a compreensão. Não escrevam coisas assim sem nexo. Pensem um pouquinho, analisem, coloquem a cabecinha lá para pensar, para responder com criatividade e respostas coerentes ao texto, tá bom? Vocês já são grandes, já sabem ler, interpretar e responder de maneira coerente. Lembrando que início de pergunta, resposta ou início de pergunta ou afirmativas, as respostas têm que ser escritas com letras maiúsculas, amores. Independente se é uma palavra ou se são 20 palavras. Se vocês iniciaram uma frase, tem que iniciar com letra maiúscula. Se é uma afirmativa, vocês colocam um ponto final, afirmando o que vocês estão falando. Não pode iniciar com letra minúscula e nem deixar a frase sem uma terminação, sem um pontinho lá para completar. Então vamos ver aqui mais uns exemplos de poemas visuais para vocês compreenderem um pouquinho melhor e depois vocês partem para essa atividade. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!